Foi encontrada aqui no Brasil a antiga capital do mundo, chamada de Ratanabá. Essa cidade perdida que foi encontrada é maior em extensão do que a própria cidade de São Paulo e foi erguida há mais de 450 milhões de anos pelo povo Muril, simplesmente a sociedade mais inteligente, desenvolvida e tecnológica que já habitou o planeta Terra. E, gente, essa é uma notícia totalmente alucinada que tem se espalhado por toda a internet ao longo das últimas semanas, e no vídeo de hoje aqui no canal eu vou te explicar por que isso é uma mentira sem pé nem cabeça, totalmente alucinada. Eu espero que você entenda tudo cientificamente falando no vídeo de hoje. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar por que isso é uma loucura. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje, como eu disse na introdução, que inclusive se essa introdução te deu uma assustada, peço perdão, mas ela cumpriu o seu objetivo, né? Deu para chamar a sua atenção, e se te assustou, né? É sinal que eu tô fazendo meu trabalho bem feito, né? Você olhou e falou, não acredito que ele tá propagando uma teoria da conspiração. Então o trabalho aqui tá sendo levado a sério, é o que eu prezo. Gente, deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes da gente começar o próprio conteúdo desse vídeo. Ele vai ser dividido em algumas partes, porque esse é um vídeo muito importante, apesar do tom cômico, né, de brincadeira, é um assunto muito sério e deve ser tratado como tal. Ele vai ser dividido em capítulos para não ficar um vídeo muito grande, muito maçante. Tem alguns capítulos mais importantes que outros, mas eu aconselho você assistir ao vídeo inteiro. Eu vou tentar deixar aqui, ó, na barra do próprio YouTube os capítulos pré-estabelecidos, beleza? Para não ficar uma coisa meio chatinha de assistir, mas por favor assiste isso até o final, que eu tô há 2 semanas praticamente estudando essa loucura para poder explicar para vocês, e tem muita coisa envolvida. Mas então vamos começar o primeiro capítulo do episódio de hoje. Você primeiro precisa entender, se é que você teve a sorte de não ter se deparado com essa teoria ainda, a origem da lenda da cidade perdida de Ratanabá. Bom, para começar é preciso enfatizar que essa teoria em específico existe há alguns anos, mas ela é composta por vários pilares, mas a sua base, né, o formato dessa teoria de cidade perdida, né, com riquezas absurdas, existe há algumas centenas de anos, mas eu vou chegar lá. Primeiro, deixa eu te contar a lenda da cidade perdida de Ratanabá. Há alguns anos, uma certa figura pública começou a propagar nas suas redes sociais e no seu instituto de pesquisa que foi descoberta uma cidade perdida na Amazônia, no território da Amazônia brasileira. É isso mesmo. E ela era uma cidade imensa, maior até do que a própria grande São Paulo hoje, em termos de habitantes e de área, né? O tamanho da cidade e o tanto de gente que habitava essa cidade. Por isso, ela era uma cidade muito desenvolvida, e por ela ser muito desenvolvida, ela era considerada a capital não do Brasil, não da América do Sul, não do continente americano, mas do mundo inteiro. Detalhe que nessa época, 450 milhões de anos, nem os continentes eram da forma que... Eu vou chegar na parte que eu vou refutar essas coisas, né? Tá me fazendo mal contar essa coisa assim, de uma forma séria. Eu vou explicar tudo, eu juro que eu vou desmentir cada vírgula que eu falei nesse capítulo. De acordo com essa teoria, por ela ser a capital do mundo, debaixo dela, né, no subsolo dessa cidade, tinham túneis, que a partir desses túneis você conseguia chegar em qualquer lugar do mundo. Tá escrito isso no lugar onde foi publicada essa teoria. Eu juro que eu não tô tirando da minha cabeça. Queria eu ter essa criatividade. E isso tudo há milhões de anos. Mais de 450 milhões para ser mais exato. Mas esse mesmo instituto já divulgou dados assim de 600 milhões de anos atrás. Então é muito tempo. Spoiler, não existiam nem árvores. Então é isso. Sua sociedade, os Murilos, eram o povo mais desenvolvido do planeta Terra até hoje. A tecnologia que a gente tem hoje não se compara à tecnologia que os Murilos tinham nessa época, 450, 500, 600 milhões de anos. Então foi o povo mais desenvolvido da história do universo, de acordo com essa teoria, que fundou a cidade de Ratanabá, capital do mundo, maior que São Paulo, que tinha túneis, que saiu no mundo inteiro, que ficava na Amazônia brasileira. E essa é a base da teoria de Ratanabá, mas eu disse que ela é composta por alguns pilares, então o que já estava ruim vai ficar pior e eu vou aprofundando ao longo do vídeo. E ela nos remete a uma história muito conhecida por quase o mundo inteiro, que é a da cidade perdida de El Dorado.
Agora vamos tratar de um tema mais atual, né? A gente sai de 600 milhões de anos atrás e volta aqui para perto, né? No século XVI, uns 500 anos atrás. O que aconteceu? Quando os conquistadores europeus começaram a chegar nas Américas, principalmente na América Central e do Sul, os ameríndios, ou seja, os índios americanos, os povos nativos americanos, né, vamos falar da maneira mais correta possível, começaram a propagar uma história que tinha uma cidade perdida que era toda coberta de ouro. Mas vamos lembrar de uma coisa. Os espanhóis tinham um grande problema para se comunicar com os nativos, que era justamente a comunicação. Além da barreira em conseguir se expressar, esses caras tinham vários combates ideológicos, né? Por exemplo, o ouro. Todo mundo já conhece ouro, né? Já ouviu falar de ouro, sabe a importância cultural e econômica que o ouro tem no mundo inteiro. Só que nessa época, uns 500 anos, o ouro servia para coisas bem distintas. Os europeus olhavam para o ouro como um bem comercial, um bem econômico, né? Principalmente para troca, era símbolo de poder, um ouro, a coroa feita de ouro. Tudo de ouro era significado de um bom status econômico, financeiro e de poder. Já para os ameríndios, o ouro tinha um significado mais cultural, mais cultual e religioso, para cultos religiosos. Então, os sacerdotes, né, os membros religiosos dos grupos, utilizavam ouro pelo corpo inteiro para fazer esses rituais. E quando os espanhóis chegaram, eles começaram a tentar explicar que tinha um lugar que tinha muito ouro, que eles tinham pedras preciosas e muito ouro usado em ritual. E o que os espanhóis entenderam? Vai vendo. Eles começaram a pôr na ponta do lápis, né? Ouro, cidade, ouro, local, rei, ouro, ritual, ouro, magia, ouro, pedra preciosa, ouro. E eles chegaram a uma conclusão precipitada de que existia uma cidade de ouro, coberta de ouro, onde o rei era coberto de ouro, o sacerdote era coberto de ouro, tudo nessa cidade girava em torno do ouro. E o que eles começaram a fazer? Rodaram a América Latina inteira atrás de uma cidade de ouro. E essa cidade recebeu o nome super original de El Dorado, porque era dourado, El Dorado, porque é dourado. Então esses espanhóis foram do Brasil até o México atrás dessa cidade perdida de El Dorado e, adivinha só, eles não encontraram nada. Essa é outra história muito conhecida de uma cidade perdida aqui na América do Sul que brilhou os olhos, né, economicamente, de algumas pessoas que ouviram essas histórias. Agora que você já está inteirado sobre o assunto, já sabe em que é baseado essas coisas, eu vou começar a te explicar o porquê que isso tudo não passa de uma grande mentira e vamos começar dando nome aos bois. Gente, só para vocês entenderem, esse cara é uma figura pública que está envolvido numa teoria da conspiração gigantesca, que é uma teoria que vocês vão entender daqui a pouco o tanto que esse cara é fora da casinha. Primeiro, eu vou convidar vocês a assistirem essa introdução aqui, ó, que é uma introdução do Domingo Espetacular sobre a outra teoria da conspiração que esse cara criou há alguns anos. Vamos só começar pela introdução, como esse cara é apresentado ao público brasileiro nesse episódio do Domingo Legal. Olha aí. Conhecer o trabalho deste homem. Urandir Fernandes de Oliveira é um homem de aparência comum, que se apresenta como paranormal e ufólogo. O profissional que estuda a possível existência de objetos voadores não identificados. Urandir Fernandes de Oliveira é o nome dele. Esse cara, ele já criou algumas teorias da conspiração e é o CEO, presidente da instituição chamada Fundação Dátila. Recebi aqui no meu ponto que nos últimos dias ele mudou para Ecossistema Dátila para ficar uma coisa mais chique. E esse instituto, que de acordo com a própria página desse instituto na internet, é voltado às pesquisas científicas do Urandir, né, e as suas benfeitorias por toda a comunidade mundial. E agora vamos à parte mais chocante sobre Urandir Fernandes de Oliveira, que ele não só é o idealizador da teoria da cidade perdida de Ratanabá, como foi ele que recebeu uma homenagem, é essa aqui, ele está recebendo essa homenagem, olha aí, a foto da reportagem, porque ele desenvolveu uma pesquisa, uma teoria sobre a Terra ser plana. Então até aí ele tem Ratanabá no currículo, ele tem Terra plana no currículo, e agora vem a parte principal. Foi ele que criou a história do ET Bilu.
Eu juro que eu queria, tá brincando, eu juro que eu queria ter criatividade para inventar isso tudo para uma pessoa só. Mas esse cara criou a história do ET Bilu. Vocês lembram disso, gente? Isso estourou, foi até para outros países. Ele recebia mais de 700 pessoas por ano para conhecer o ET Bilu. E a história do ET Bilu é o seguinte, gente, lá no começo dos anos 2000, teve aqui na Terra uma visita alienígena, de um alienígena que caiu no interior do Mato Grosso. E duas coisas me intrigam muito nessa história do ET Bilu. Primeiro, que ele tinha o mundo inteiro para ir e foi direto nos braços de Urandir, no interior do Mato Grosso. Ele parece meu avô Tiranfeiras, tem todo lugar para ir, mas todo ano ele quer ir para o interior do Mato Grosso. E melhor ainda, esse alienígena fala português, tem sotaque e não gosta nem de luzes nem de câmera. Ele pede que apague todas as luzes para ele poder aparecer. Olha aí o trecho do ET Bilu na reportagem do Domingo Espetacular. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Essa reportagem, ela vale ouro, você pode achar ela na internet, essas imagens todas pertencem à Record, eu espero que ela não derrube esse vídeo, mas é isso aí, procura aí, reportagem, esse Domingo Espetacular, ET Bilu, que você vai achar. Esse cara, gente, ele começou a criar uma comunidade com as casinhas, né, e ele vendia a casa e esse terreno e alegava que a casa conseguia suportar até um terremoto de grau 12 na escala Richter. E a gente precisa entender que essa escala, né, teoricamente ela não tem fim, mas em termos palpáveis ela só consegue ir de 1 a 9, não consegue passar de 9. O grau 9 na escala Richter é destruição total, acabou, é um terremoto catastrófico. E essas casas, segundo ele, aguentavam até o grau 12 na escala Richter. Essa agora é uma das partes mais sérias e mais importantes do vídeo, peço que você preste muita atenção no que eu vou explicar. Essa teoria do Urandir, ela tem alguns pilares, como eu disse anteriormente. Alguns deles são artefatos encontrados na região amazônica, são túneis subterrâneos que de fato existem na Amazônia e é essa imagem aqui que eles tiraram dos seus aviões e equipamentos de geolocalização que alegaram que existia uma sociedade perdida ali, que existia aquela cidade, e eu vou explicar uma por uma. O primeiro ponto a ser analisado nessa teoria é simplesmente cronologia. Gente, para vocês terem ideia, o Homo sapiens, né, o hominídeo da forma que a gente conhece hoje, na realidade nem é essa que eu e você somos. O Homo sapiens, bem mais primitivo, surgiu aí entre 200 e 300 mil anos, não é nem milhões. Então aí já anula totalmente essa teoria de que há 400, 500, 600 milhões de anos existia uma sociedade. Gente, outra coisa, a vida pluricelular, ou seja, dos organismos pluricelulares, que tem mais de uma célula, né, os pluricelulares, ela surgiu há uns 600, 700 milhões de anos. Como é muito tempo, é difícil dar uma data precisa, mas era relativamente pouco antes de Ratanabá ser erguida. Olha que loucura! E seguindo nessa linha do tempo, a gente chega nas árvores, ali entre 300 e 350 milhões de anos, né? As árvores maiores, como a gente conhece hoje, angiospermas e gimnospermas, cerca de 300 milhões de anos. Então, Ratanabá veio antes das árvores. E os dinossauros? Você deve estar se perguntando, né? A gente sabe que os dinossauros eram muito antes dos seres humanos, né? 200 milhões de anos. Há 200 milhões de anos existiam os dinossauros. Então, quando Ratanabá foi erguida, não existia nem árvore, não existia também dinossauro e muito menos ser humano, né? Ali 200, 250, 300 mil anos atrás que surgiu o Homo sapiens. Só aqui já dava pra gente tirar de letra totalmente essa teoria alucinada de Ratanabá, mas eu vou insistir, eu quero entregar uma explicação completa. Bom, esse cara começou a falar que achou alguns, né, artifícios, alguns ornamentos muito, mas muito antigos, dessa época aí, 450 milhões de anos. Só que, gente,
Não existe nada de 450 milhões de anos atrás. Existe decomposição, existe tudo some um dia. Gente, não existe nada de 450 milhões de anos de idade. Nem existia. Eita, peguei pesado. Mas, gente, eu tava falando sobre os artefatos encontrados que tem ali, na realidade, entre 400 e 600 anos. Não é mil, muito menos milhões de anos. Cerca de 500 anos atrás, né, esses objetos foram descobertos nessa região amazônica. Outra coisa, falou-se também que a sociedade era muito desenvolvida, muito tecnológica e muito inteligente, e essa parte não é mentira. É lógico que é. Mas como toda boa teoria da conspiração, ela é baseada em informações reais, mas que são totalmente distorcidas e adaptadas ao contexto que os teóricos da conspiração bem entenderem. No caso dessa civilização muito avançada e tecnológica, isso é verdade porque algum tempinho atrás foi descoberta que uma determinada civilização ameríndia que habitou a Amazônia era muito desenvolvida e mais desenvolvida do que se esperava. Só que esse desenvolvida, tecnológico, uma civilização inteligente, não tinha nada a ver com o que o cara alegou. Ele falou que era tecnologia baseada em luz condensada, em ondas sonoras, transformando energia da água. Falou muita loucura, mas essa inteligência avançada dos povos estava mais voltada para a agricultura, que um tempo atrás acreditava-se que a maioria dos povos da região amazônica não praticavam, não desenvolveram muito bem a agricultura. E isso caiu por terra porque foi descoberto que alguns povos tinham a sua própria técnica agrícola. Eram povos ali da região do Alto Xingu, na região sul da Amazônia brasileira. Esses caras pegaram essa informação que foi descoberto, que uma civilização que já existia trabalhava sua agricultura, desenvolveu sua agricultura de outro jeito, portanto era tecnológica e avançada, e transformaram esse avanço tecnológico nisso aí que eu contei para vocês. Próximo pilar da teoria que nós vamos destruir junto ao Eduardo Neves, professor da USP. Ele é arqueólogo e um estudioso sobre os ameríndios há mais de 30 anos. Ele dá aula na USP, tá? Ele dá aula na USP. Ele explicou o seguinte, em relação a essa formação aqui, que os teóricos da conspiração estão usando para falar isso aqui foram as construções mais desenvolvidas da época. Gente, isso aqui são formações geológicas. Aparentemente isso é uma formação calcária, é da própria rocha que no chão acabou dando esse formato aqui. Isso é muito comum, a gente encontrar formações geológicas absurdamente lindas, como essas aí que vocês estão vendo agora. Então não é alienígena, não é sociedade altamente avançada de 450 milhões de anos atrás, é simplesmente a geologia, né? A própria Terra fazendo isso consigo mesmo. Não, mas tem os túneis, ainda existem túneis. E eu vou te explicar por que existem túneis na região amazônica. Gente, a região amazônica faz fronteira com alguns países. E esses países algumas vezes entraram em conflitos. E uma das técnicas bélicas, principalmente de guerra, é cavar caminhos subterrâneos para os soldados passarem, para que os soldados se escondam, para que eles tenham passagem caso ocorra algum conflito armado mais perigoso. Então são esses túneis que existem na Amazônia. Inclusive, o cara mostrou esses túneis dentro de um lugar perto de um quartel militar, de um forte militar lá em Rondônia. Agora é hora da gente entender a nossa responsabilidade em relação a isso tudo. Por que é um erro muito grave a gente acreditar e propagar essas notícias e por que isso pode ser muito, mas muito perigoso mesmo. Eu vou usar as palavras de um estudioso sobre ufologia que foi naquele mesmo reportagem, né, do Domingo Espetacular sobre o Urandir e o ET Bilu, que ele definiu aquela história toda do ET Bilu como uma seita. E ainda explicou que a seita podia ser definida como um grupo de pessoas que seguiam cegamente um líder em prol de alguma coisa que não tem uma comprovação científica certa. E esse líder podia fazer, cobrar, obrigar essas pessoas da seita a fazerem o que ele bem entender. E isso é muito perigoso. Algumas seitas já ocasionaram mortes por todo o mundo, suicídios coletivos, coisas absurdas, totalmente horríveis, causadas por líderes mal intencionados em seitas. Por isso que uma seita é uma coisa muito,
mas muito perigosa mesmo. Mas onde que Ratanabá entra nessa história? Eu tô falando muito do ET Bilu, mas perdendo o foco, mas na realidade a gente vai acabar no mesmo lugar. Lembra que eu te falei um tempinho atrás que essa história do ET Bilu rendia a esse instituto do Urandir, que na realidade tinha outro nome naquela época, não era Dáquila, como é hoje, rendia uns 4 milhões por ano, é muito dinheiro. Inclusive, eu vi que o instituto dele tem muitos patrocinadores e o canal dele tá muito estourado no YouTube, o cara tá super hypado em todas as mídias sociais e tá sendo monetizado, o YouTube tá colocando anúncio, ele tá recebendo dinheiro para propagar essas notícias maldosas, essas notícias falsas, e isso é extremamente errado, extremamente perigoso, e ele tem vários patrocinadores, e eu, que ralo pra caramba, vou trazer uma informação certa aqui pra vocês, só perdi dinheiro. Nunca tive um patrocinadorzinho. Mas tudo bem, nossa hora vai chegar, é só a gente continuar trabalhando com seriedade. Mas o que acontece? Eu faço aqui o convite, se esse vídeo chegar a alguém do Instituto Dáquila, me leva lá pra Amazônia, vamos gravar. Ratanabá, vamos lá para vocês me explicarem. E isso é perigoso porque só pelo fato turístico, né, pela curiosidade de movimentar esse dinheiro inteiro, que é um dinheiro, né, vamos combinar que isso envolve um charlatanismo imenso. Isso é aproveitar da fé das pessoas, da credibilidade das pessoas, da inocência das pessoas. Isso é uma atitude maldosa e pode mascarar uma atitude pior ainda. Isso é muito grave, isso é horrível. A floresta amazônica é um lugar riquíssimo em biodiversidade, em vida, em cultura, em tudo, e deve ser preservado. Essa é a mensagem final que eu queria deixar no vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha assistido isso até o final, deu um trabalhão. Eu tô há mais de 1h20 gravando o vídeo de hoje, tá sendo muito complicado. Vou editar muito bonitinho para vocês. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para que a verdade seja mostrada, né? Porque tá todo mundo sabendo a mentira, só que mais gente ainda precisa saber a verdade. Conto com vocês para se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, ativarem o sininho para receber as notificações. Olha esse vídeo aqui sobre a arpia, um animal que existe lá na Amazônia, né? Um animal real que existe lá, uma riqueza real, não tem nada a ver com teoria da conspiração, um dos meus 5 animais preferidos. Esse aqui é uma playlist cheia de vídeos do canal, esse daqui é o último vídeo do canal. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Muito obrigado do fundo do meu coração, um abraço e tchau.